Estamos aqui nos reencontrando novamente. Agora vamos começar a primeira semana do nosso PET Volume 2 aí, que é o plano de estudo tutorado que o Estado caminhou para nós professores estarmos trabalhando com vocês aí, nossos alunos. Então, vamos aí começar a nossa primeira semana. Eixo temático: as transformações do mundo rural no campo. Tema tópico: especialidade rural. Habilidades: reconhecer os fenômenos especiais que evidenciam as transformações no mundo rural no campo. Então essas são as habilidades que vocês vão adquirir com os conteúdos relacionados que a gente vai estar estudando ao longo dessa primeira semana. História da agricultura, sistemas agropecuários, intensivos e extensivos, agricultura familiar, comercial e tradicional. A nossa interdisciplinaridade desse conteúdo aí, pessoal. O trabalho com habilidade favorecerá o desenvolvimento da competência específica da área de ciências humanas na BNCC. Então aí, muito importante a gente estar estudando essa interdisciplinaridade aí, que vai estar incluindo conteúdos específicos da BNCC, pessoal. Qual que é o nosso tema? O desenvolvimento histórico da produção agropecuária. Então esse é o tema da nossa primeira semana. Qual que é a duração aí, gente? 1 hora e 40 minutos. 2 horas aulas aí que a gente vai estar adquirindo, tão importantes para vocês estarem cumprindo a carga horária exigente aí, para vocês estarem passando de forma positiva aí desse ano letivo. Então vamos lá. Fiquem por dentro dos conceitos. A agricultura na história da humanidade. Ao longo da história humana, existiram diferentes modos de produção agrícola, de acordo com instrumentos, técnicas de trabalho, aspectos culturais e com a localização de cada sociedade. No período neolítico, que foi há mais de 6 milhões de anos, mudanças climáticas deram origem às geleiras, florestas tropicais e maior número de rios perenes que permitiram aos seres humanos conhecer e tirar máximo proveito da natureza. Então nessa era geológica aqui, pessoal, foi quando a natureza contribuiu e permitiu, vamos dizer assim, para que o homem desenvolvesse técnicas que pudessem ter aí uma maior condição de desenvolvimento social, vamos dizer assim, da espécie humana. O desenvolvimento da agricultura favoreceu o sedentarismo, ou seja, diversos povos deixam de ser nômades para se fixar em lugares onde, além de cultivar alimentos, criavam diferentes espécies de animais. Então eles começaram a se fixar em lugares, né, pessoal? Deixaram de ser nômades por conta, principalmente, desse desenvolvimento na agricultura. A agricultura neolítica era praticada de duas formas principais. Inicialmente, os sistemas pastoris e de cultivo ocorriam em florestas temperadas e tropicais, que deram derrubadas e queimadas para que em suas áreas fizesse o plantio. Então teve aí um desmatamento nessas áreas de florestas temperadas tropicais para que fizesse o plantio nessas áreas. Ali começou a ter a implantação da agricultura. Depois, entre 2500 a.C. e 450 dos anos atuais, os seres humanos passaram a usar o sistema de pousio da terra. O que seria isso, pessoal? Quando uma área é deixada em repouso, ou seja, sem uso durante um período do ano, para recuperar seus nutrientes. Então teve essa técnica para que o solo recuperasse seus nutrientes, né? Esse sistema de pousio na terra. Nesse intervalo, a criação de rebanhos, sobretudo bovinos, destinava-se à alimentação dos seres humanos.
assim como a movimentação de carros de tração animal para arar o solo. Então teve durante esse intervalo também o desenvolvimento dessas atividades, principalmente com rebanhos bovinos. As fezes desses animais serviu como fertilizante orgânico para o solo, então também contribuía então melhoramento aí do desenvolvimento agrícola durante esse período. Na América, os maias, os astecas e os incas, além dos povos pré-colombianos que já habitavam o continente antes da chegada do colonizador europeu no final do século XV, desenvolveram diferentes técnicas de canalização de águas, que possibilitou a introdução de práticas avançadas no cultivo de alimentos. Então esses povos aqui no nosso continente americano, maias, astecas e incas e povos pré-colombianos que já aqui habitavam, também tinham as suas técnicas aí que desenvolveram na agricultura, como aqui a canalização das águas, né, que permitiu então um avanço no cultivo de alimentos naquela época. Com isso, as populações deixaram de ser nômades e de praticar agricultura itinerante, ou seja, passaram a se concentrar em áreas mais fixas, né? Então aqui também essa transição para se tornar em áreas mais fixas a agricultura. Na Europa, a crise do sistema feudal e o advento do capitalismo comercial fizeram a população camponesa a se transferir para cidades, e seus habitantes cada vez mais se ocuparam com o comércio e a manufatura, né? Então, um outro sistema de desenvolvimento de atividades econômicas aqui foi surgindo também na Europa, como foi falado aí para nós, pessoal. A população deixou de produzir alimentos e passou a comprá-los daqueles que permaneceram no campo. Então, um novo sistema aqui de relação na sociedade, né? Então, quem foi para a sociedade começou a comprar de quem ficou no campo ainda produzindo. Pode-se dizer que essa foi a primeira divisão do trabalho. Então já temos uma nova divisão do trabalho aí, turma, entre o campo e a cidade. Para atender a demanda, a agricultura moderna surgiu como um dos resultados da Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial também contribuiu para esse também avanço na agricultura, turma. Iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, essa Revolução Industrial, melhorando instrumentos e ferramentas, principalmente pelo uso do aço, nos arados de tração animal e nas máquinas de moer cereais, principalmente, além do estrume de animais para adubação das lavouras. Então tivemos um grande avanço nessas atividades aqui da agricultura por conta dessas condições que foram avançando, como por exemplo que foi falado para nós aí, pessoal, melhoramento de instrumentos e também das ferramentas. De modo geral, o trabalho agrícola tornou-se mais intensivo a fim de obter colheitas melhores, a mesma área de terra cultivada ou mesmo com a expansão delas. Razão pela qual esse período foi denominado a primeira revolução agrícola. Então lá no início, principalmente a partir da Revolução Industrial, tivemos então ali também junto a essa primeira revolução agrícola com esse avanço, principalmente no maquinário, nos insumos, né, agrícola. Então permitiram essa primeira revolução agrícola. No final do século XVIII, com o estabelecimento da propriedade rural privada e o aumento da jornada de trabalho dos agricultores que permaneceram no campo, um enorme contingente populacional sem acesso à terra migrou para as cidades, em busca de trabalho nas indústrias, em um processo denominado de êxodo rural. Então tivemos aí nessa parte aí, nesse momento também, o chamado êxodo rural, que foi esse excedente das pessoas no campo que partiram para o meio urbano, e ali esse processo, esse sistema foi chamado então de êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade. Então temos aqui também agora a agropecuária extensiva e intensiva. Então a agricultura e a produção pecuária podem se enquadrar em dois modelos distintos denominados de intensivos e extensivos. Tais modelos podem variar conforme o nível de tecnologia empregado.
A agropecuária é uma das principais atividades econômicas da atualidade e, ao lado do extrativismo mineral e vegetal, compõe quase que a totalidade das práticas sociais do meio rural. Os seus métodos e sistemas, no entanto, apresentam de formas diferentes conforme o nível de desenvolvimento tecnológico dos lugares e das condições das pessoas que realizam essa importante atividade. Então temos essas variedades aí por conta das condições em diversas regiões do planeta. Por esse motivo, em termos de classificação, dizemos que existe uma diferença entre agropecuária extensiva e intensiva. A agropecuária extensiva é aquela praticada a partir de técnicas mais tradicionais e com baixo teor de tecnologia. Na agricultura, ela é caracterizada pela produção com baixos investimentos e com o emprego de uma grande quantidade de trabalhadores. Na pecuária, ela ocorre com a criação de gados soltos e ocupa uma grande quantidade de terras, havendo uma menor produtividade. Então, pessoal, tanto na questão da agricultura como na pecuária, é um menor emprego da tecnologia, então a gente tem um baixo custo aí e são técnicas mais tradicionais. Por isso que ela é até mais usada essa agropecuária extensiva. Já a agropecuária intensiva ocorre de maneira oposta, ou seja, empregam-se avançados recursos tecnológicos, o que ocasiona uma menor necessidade de trabalhadores na produção, tanto na agricultura quanto na pecuária. Já aqui tem então essa questão, principalmente começou o êxodo rural, onde a máquina começou essa maior utilização da tecnologia, substituir a mão de obra do homem do campo, né? Então a necessidade da ocupação de terras é menor, embora ela seja mais frequente em grandes propriedades, e a produtividade é bastante elevada. A agricultura e a pecuária na história econômica do Brasil. A extração vegetal e a agricultura monocultura de exportação foram atividades econômicas decisivas para o processo de ocupação do território brasileiro até o século XX. Então esses processos aqui foram bastante importantes para a expansão do nosso território, da ocupação desse território brasileiro. O ciclo da cana-de-açúcar, principalmente, foi uma das fases de maior desenvolvimento econômico do nosso país. Por muito tempo foi a base da economia da época colonial, com a maior parte do comércio sendo feito com o mercado europeu, nessa exportação da nossa cana-de-açúcar. Nesse período destacou-se também a produção de tabaco e o algodão, outros tipos de produtos que destacaram nesse período colonial. Esse ciclo representou o alicerce econômico da colonização portuguesa no Brasil entre os séculos XVI e XVII. Do século XVII ao século XVIII, a concorrência holandesa, ao produzir o açúcar também, pessoal, nas Antilhas, resultou a perda do monopólio do açúcar brasileiro, junto com o mercado europeu. Então, a partir daí surgiu aí uma certa crise e abalou a economia brasileira. Então, com o fim açucareiro, seguiu-se um novo período que a história ficou conhecido como o ciclo do ouro. Muito importante até aqui na nossa região de Minas Gerais, né, que foi muito explorada na questão do ouro aqui, né? Visto que essa metal passou a ser grande responsável pela dinâmica econômica brasileira a partir do século XVIII. A partir do século XIX, tem o início do século do café, que foi até de 1800 a 1930. Esse gênero agrícola foi o grande motor da economia brasileira, pelo menos por 130 anos, então bastante tempo, pessoal. Todavia, em 1929, com a conhecida aí a crise econômica internacional decorrente da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que foi a maior crise até então, não sei se essa que a gente vai estar vivendo vai ser maior do que essa aqui, que até então foi a maior crise mundial até conhecida por todos nós. Houve uma acentuada redução da demanda internacional pelo café brasileiro, com uma enorme pressão negativa sobre o processo